Há dores na alma que ninguém vê. Dores silenciosas, profundas, difíceis de explicar. Tem dias em que o coração pesa, em que a semana parece longa demais. E o cansaço não é só do corpo, é da alma. Você tenta ser forte, tenta continuar, tenta sorrir. Mas por dentro, algo dói. São preocupações que não te deixam dormir. Pensamentos que não param. Silêncios que ninguém entende. E talvez o mais difícil seja isso. Sentir tudo isso. E não conseguir explicar para ninguém. Mas existe alguém que entende. Deus entende. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece cada lágrima que você segurou, cada momento em que você quis desistir, mas continuou. Deus conhece a sua dor, mesmo quando você não encontra palavras. Ele vê o seu esforço, vê quando você tenta seguir em frente mesmo cansado, vê quando você se cala para não preocupar ninguém. E Ele não ignora isso. Pelo contrário, Ele se aproxima. A palavra de Deus nos mostra que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não se afasta da sua dor. Ele entra nela com você. E talvez hoje, o que você mais precise ouvir é isso. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém veja, Deus está vendo e Ele está cuidando de você, mesmo em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. Ele está agindo onde você não vê, está fortalecendo você por dentro, está preparando algo que você ainda não entende. Mas enquanto isso, Ele te convida a descansar. Descansar não significa que tudo vai se resolver na hora. Significa confiar, mesmo sem entender. Significa colocar o peso que está no seu coração nas mãos de Deus, porque tem dores que você não consegue carregar sozinho. E tudo bem. Você não foi feito para suportar tudo sozinho. É por isso que Deus te chama. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele não te chama quando você estiver bem. Ele te chama agora, no meio do cansaço, da dor, da confusão. E quando você vai até Ele, algo começa a mudar. Talvez não ao seu redor, mas dentro de você. A paz começa a entrar devagar. O coração começa a se acalmar. A esperança, que parecia apagada, volta a acender. Porque Deus não ignora a sua dor. Ele transforma. O que hoje dói pode se tornar testemunho amanhã. O que hoje pesa pode se transformar em força. E aquilo que hoje te faz chorar, Deus pode usar para te aproximar ainda mais dele. Por isso, não desista. Mesmo que esteja difícil, mesmo que ninguém entenda, continue. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Porque Deus está com você. E Ele é especialista em transformar dor em paz, cansaço em descanso e lágrimas em esperança. Entrega a Ele. Fala com Deus agora, do seu jeito, sem palavras bonitas, só com sinceridade. Ele está te ouvindo.
e Ele vai cuidar de você. E a palavra de Deus nos lembra, no livro de Salmos, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que, quando a dor aperta, Deus não se afasta. Ele se aproxima ainda mais. Talvez você ache que está sozinho, que ninguém entende o que você está passando. Mas Deus está aí, agora, ao seu lado. Ele vê suas lágrimas em silêncio. Ele conhece cada pensamento que te angustia. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E em outro momento, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa linda! Deus não disse que você não passaria por momentos difíceis, mas Ele prometeu que estaria com você em todos eles. E mais do que isso, Ele prometeu aliviar aquilo que está pesado demais para você carregar. Às vezes, a dor que você sente não é fraqueza. É um sinal de que você precisa entregar mais nas mãos de Deus. Porque quando você tenta resolver tudo sozinho, o peso aumenta. Mas quando você entrega a Deus, Ele transforma. A dor começa a dar lugar à paz. O medo começa a dar lugar à confiança. E o coração, que estava aflito, começa a descansar. A Bíblia também diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Percebe? Deus não quer que você guarde essa dor. Ele quer que você entregue. Entrega o que está te machucando. Entrega o que você não entende. Entrega até aquilo que você não consegue explicar. Porque Deus cuida de você. Mesmo quando você não sente. Ele está cuidando. Mesmo quando tudo parece parado. Ele está trabalhando. E no tempo certo, você vai entender que aquela dor não veio para te destruir. Veio para te aproximar de Deus e te tornar mais forte.